Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos à quarta lição desse primeiro trimestre de 2022. Uma lição abençoada, cujo título é a lição de número 4, datada do dia 23 de janeiro de 2022. O título é a estrutura da Bíblia. O texto áureo está em Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhe, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Como a Bíblia está organizada? A organização bíblica ela foi feita em períodos posteriores à escrita. A escrita dos 66 livros que nela contém. A princípio, esses livros eram escritos em pergaminhos, em couro, sem páginas, sem numeração de páginas, sem títulos de assuntos, sem capítulos, sem versículos. Posteriormente, a invenção da escrita, em 1500, com Gutenberg, é que as facilidades de manuseio da Bíblia e a estruturação dela foi possível devido a algumas estruturas estabelecidas por ela. Então a primeira coisa que precisamos falar nesta aula é sobre a palavra Bíblia. A palavra Bíblia não está na própria Bíblia, a não ser na capa, nas anticapas que foi colocado posteriormente. Mas a palavra Bíblia, ela significa uma coleção de livros. E a Bíblia é isso, é uma coleção de livros. Que totalizando a Bíblia dá um total de 66 livros que temos em nossa Bíblia. Então esta é a coleção que nós temos, a coleção de livros, coleção da Bíblia, 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os assuntos da Bíblia que chegaram aos autores da Bíblia para que eles pudessem então documentar o que receberam foi através da oralidade, das testemunhas oculares, da revelação de Deus e até mesmo de alguns escritos. Por exemplo, no Pentateuco, nós temos a história da criação, o livro de Gênesis, a origem de tudo. E sabemos essas informações porque Deus contou para Moisés como que ele criou as coisas. O que ele cria no primeiro, no segundo, no terceiro dia especificamente. Então, Adão absorveu todas aquelas informações passadas por Deus, porque todos os dias, pela viração do dia, o Senhor Deus vinha conversar com Adão. E este era o teor da conversa, o que Deus havia criado, a sua criação, os seus propósitos. E Adão foi passando o que ele aprendeu de Deus. Adão foi transmitindo essas informações que ele recebeu de Deus de geração a geração, passando de pai para filhos, para netos. E isso perdurou o período chamado o período da pré-história, onde a escrita ainda não havia literalmente como tem hoje, as informações adequadas como tinha. Então, foi passado através da informação oral, que nós chamamos da mensagem da preservação oral. Deus preservou a oralidade, Deus preservou todas aquelas informações e foi passando então até chegar em Moisés. Na época de Moisés já havia a escrita e Moisés então documentou, escrevendo o Pentateuco, que conhecemos como os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qualquer leitor da Bíblia pode perceber as diferenças literárias, sejam o estilo de linguagens, o estilo literário, o vocabulário, a época em que os livros foram escritos. Qualquer um pode perceber essas diferenças quando está estudando a Bíblia. O João Crisóstomo, 354 a 407, foi o período que ele viveu, foi o primeiro a chamar a Bíblia de as Escrituras Sagradas. João Crisóstomo era conhecido como Boca de Ouro, até porque ele falava da Bíblia, conhecia os assuntos bíblicos, sabia a Bíblia de memória
e a forma que ele falava literalmente da Bíblia, citando ela, levou a este apelido, o Boca de Ouro. E ele é quem chamou pela primeira vez a Bíblia de as Escrituras Sagradas, que se tornou popular então em meio aos pais da igreja e ao cristianismo. As línguas que a Bíblia foi escrita foi o hebraico, o grego e o aramaico. O aramaico, que era a língua oficial da Babilônia e que dentro do Oriente Médio se tornava popular o aramaico. Desde o advento do neo-império babilônico até a ascensão de Alexandre o Grande, a Bíblia ela foi traduzida para o grego, e é chamado o grego koiné, o grego da linguagem do povo, a língua que o povo falava, a linguagem oficial, a linguagem comum, com a intenção de que todas as pessoas do império pudessem entender a Bíblia. Não era uma linguagem difícil em que as pessoas não poderiam entender, mas uma linguagem que todos poderiam entender, por isso chamado de o grego koiné. A divisão em capítulo da Bíblia se dá em 1227 por Steve Langson, um professor da Universidade de Paris, estudando ela e vendo a possibilidade de manuseio. Então ele faz esta divisão da Bíblia em capítulos. A divisão em versículos se dá em 1551 por Robert Stephenson. Era um impressor também de Paris, fazia impressões. Então ele faz essa divisão em versículos para facilitar a leitura do texto sagrado. A lição também fala do cano. Cano vem da palavra cana, que é a vara de medir. E naquele período, então, a gente não tem como hoje, nós temos os objetos de medição como a trena, o metro, e já temos aí os centímetros, o metros, a polegada, tudo definido. Então você pode comprar uma trena para fazer a medição, que a medição ela será exata, as medidas sempre serão exatas, os centímetros, os milímetros, o metro. Mas naquele período, principalmente do período do Antigo Testamento, ainda não há essas tecnologias e nem essas questões de medidas exatas. Então as pessoas mediam, por exemplo, no tabernáculo, as medidas era o côvado. O que era o côvado? Era a cana do braço, da ponta até o cotovelo era uma medida. Agora isso era variável, porque dependendo da cana do braço, tinha pessoas que tinham a cana do braço maior, outras menores. Por isso a variação do côvado ela vai de 45 centímetros, 50 centímetros, 55 centímetros. Então, para ficar fácil medir as medidas da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, especificamente o tabernáculo, as pessoas arredondam o côvado para 50 centímetros. Mas o certo é que o côvado ele varia de 45 a 55. Mas para ficar fácil a matemática, 50 centímetros é o côvado. Agora, a vara de medir era uma cana que alguém cortava para medir uma sala, para medir um terreno. E aquela cana era um tamanho comum. Todos que queriam fazer essa medição, aquela primeira cana, aquela primeira ideia, ela deveria ser o modelo de medida para cana. Então, cana era uma vara de medir. Se alguém quisesse medir um terreno, ia vendo quantas medidas que dava a vara de medir, dizia, esse terreno ele tem tantas varas de medir, de largura ou de comprimento. Então, era considerado a medição. Agora, a partir do terceiro século, o cano, ou a cana, ou a vara de medir, ela passou a ter outros termos, outros significados, como, por exemplo, regra, norma, padrão. Então, quando falamos no cano, nós falamos disso, medida limite, como uma regra, como uma norma, como um padrão. Então, quando falamos assim, o cano bíblico, quer dizer, os livros escolhidos para compor a Bíblia, tiveram que ter uma regra, tiveram que ter um limite, tiveram que ter um padrão, uma norma. Quais são esses padrões? Quais são essas normas para que os livros da Bíblia fossem escolhidos dentre tantos outros livros? Porque havia diversos outros livros, não somente os 66, mas inúmeros livros. E os livros da Bíblia foram escolhidos dentre esses para que compôsse o livro chamado A Inspiração Bíblica, a Inspiração Sagrada, livros inspirados.
E então nós temos os 66 que consideramos os livros padrões, segundo o costume judaico e o costume cristão para o Novo Testamento também, porque houve o cânon do Novo Testamento, porque houve diversos outros livros que não eram inspirados. Este livro, por exemplo, é chamado os livros apócrifos. Eram os livros que já existiam, mas que foram deixados de lado por não serem inspirados. E nele nós temos o livro de Adão e Eva, nós temos o livro de Enoque, o conto dos patriarcas, o martírio de Isaías, a narração, o livro de Enoque, e dentre tantos outros livros, são inúmeros livros que temos aqui para falar dos livros apócrifos, que foram deixados de lado e que não eram considerados inspirados e que não cabia dentro do cânon, dentro da vara de medir, dentro da regra, dentro da norma padrão. Já a Torá, os judeus dividiam a Torá em a lei, os livros históricos, os livros poéticos, sapienciais e os livros proféticos. É a divisão da Bíblia hebraica, da Torá. Todavia, nós fazemos a divisão, a Bíblia atual que temos, ela está dividida em Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros históricos, que vai de Josué a Esté, são 12 livros, os livros poéticos, que vai de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, os profetas maiores de Isaías a Daniel e os profetas menores de Oséias a Malaquias. É a divisão do Antigo Testamento. Apesar dos judeus fazerem leis e poéticos e proféticos, simplesmente a questão da divisão, mas o conteúdo e os livros continuam os mesmos. Ou como alguns gostam de dizer, da divisão judaica, lei, profetas e escritos. E a Bíblia foi escrita num período de mais de 16 séculos, por mais de 40 autores que estavam espalhados em Israel, no Egito, na Babilônia, Israel, por mais de 40 autores que estavam espalhados no Egito, Israel, na Babilônia, na Pérsia, em cidades e campos e desertos eles viveram, de diversas culturas diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes. Nós temos reis escrevendo, nós temos boieiros, pessoas cultas, pessoas não cultas, reis, sábios, entendidos, profetas, pessoas da roça, agricultores. Todas as culturas estão presentes na Bíblia, que foram escrevendo a Bíblia, inspirados por Deus, e todas elas estão coniventes. Todas as escritas desses grandes homens, elas estão dentro de um assunto, falando de um mesmo tema, sem erros, sem variações, nem sombras de dúvidas. Já o cânon do Novo Testamento, ele começa com a igreja primitiva, termina com o Apocalipse, né? João escrevendo o Apocalipse e as suas cartas também. Um período aproximadamente de 30 anos. E esses autores, nós temos os discípulos falando sobre a biografia de Jesus, escrevendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Temos o livro histórico de Atos, que conta a história da igreja, as cartas, as epístolas, tanto as de Paulo, quanto as de Pedro, quanto as de João, de Judas. Então, a divisão do Novo Testamento nesse período aproximadamente aí de um século. E a história desse primeiro século, ela é contada nos primeiros 30 anos da igreja. O livro de Atos está relatando ali. E esses autores que escreveram das mais diversas regiões, Judéia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor, entre outras cidades e outras regiões em que eles estiveram. Todos eles produzidos na última década do primeiro século. Nós temos a figura do Antigo Testamento, que já falamos, com 39 livros, e a palavra testamento, literalmente, ela significa aliança, um pacto. Então não é aquilo que as pessoas muitas vezes falam de testamento, de deixar o testador, alguém que tem herança e vai deixar para os sucessores essa herança através de um testamento. A ideia do testamento, ela é um pacto, ela é uma aliança. E no Antigo Testamento a aliança era a lei, feita através da lei do Senhor. Aí temos então o Novo Testamento, que é uma nova aliança,
feita através do sangue de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo nos trouxe uma nova aliança, por isso o Novo Testamento. E quando fala de nova aliança, Novo Testamento, é porque o Antigo envelheceu. E está em vigor agora o Novo Testamento, a nova aliança, não mais a antiga aliança. Não temos que nos submeter à antiga aliança, e sim a nova aliança que está em evidência, que é o Novo Testamento, através do sangue de Cristo, através da graça, não através das obras, da guarda da lei, etc. E através do cânon, primeiro nós vemos que havia as regras, como eu disse a princípio, as normas para se aceitar os livros que foram escolhidos, inspirados. Primeiro é a inspiração divina. Os livros que foram escolhidos, eles são inspirados por Deus. Os autores estavam inspirados pelo Espírito de Deus para escrever. E a segunda regra, a segunda norma para aceitar esses livros que aqui estão na Bíblia, é que eles eram conhecidos e lidos pelo povo de Deus. Era a segunda regra. Os livros que não eram conhecidos, que não eram lidos, que as pessoas não se voltavam para ele, os seus relatos, eles não eram conhecidos, então não foram inseridos no cânon bíblico. E segundo, o terceiro, aliás, é a preservação pelo povo de Deus. O povo preservava, tiravam cópias, guardavam, os escribas guardavam as cópias dos livros inspirados que eles estavam lendo, que reconheciam como sendo de Deus e que conheciam também. Então eles guardavam cópias, eram preservados. E os livros que surgiam, que não era preservado, não era considerado. E algumas palavras da Bíblia, como eu disse, ela foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento, e em grego, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, algumas palavras aparecem também no aramaico, como, por exemplo, quando Cristo diz assim, Talita cumi, é uma palavra em aramaico que significa menina, levanta-te, registradas então em Marcos. Talita cumi, menina, levanta-te. Em aramaico é Talita cumi, em português levanta menina, ou menina, levanta-se. E também a expressão Abba Pai, que é falada em aramaico, porque o Oriente também falava a linguagem aramaica. Então, quando Cristo fala Abba Pai, literalmente ele está dizendo meu Pai. Está fazendo uma súplica ao Senhor Deus. Abba Pai, o meu Pai. São as expressões que aparecem também em aramaico. Ou aquela outra conhecida, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Falando em aramaico, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Fazendo um apelo ao seu próprio Deus. Então, as particularidades da Bíblia, nós poderíamos falar de tantas outras, e os professores devem explorar essa particularidade. A inspiração da Bíblia nós já aprendemos, a estrutura da Bíblia, estamos falando dela hoje, a estrutura, a partir da sua divisão. Nós observamos que em 1500 o prelo era prensa, foi prensado as páginas da Bíblia e foi feito o Novo Testamento, posteriormente o Antigo Testamento. E hoje em dia, naquele período, os copistas, quando iam tirar uma cópia da Bíblia, levavam 2 anos transcrevendo manualmente palavras, frases, para poder ter uma cópia da própria Bíblia. Hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, ela imprime uma Bíblia inteira em questões de segundos. E a Bíblia já foi escrita e apresentada para mais de 3.324 línguas. Agora ela foi apresentada de uma forma completa, a Bíblia inteira, para mais de 674 idiomas. E a própria Bíblia já foi falada para mais de 5 bilhões de pessoas. Portanto, estudar a estrutura da Bíblia, saber como a Bíblia se formou e chegou até nós, é um papel importante para os leitores da Bíblia. Conhecer o material de estudo, conhecer a sua regra de fé e de prática, conhecer e falar da divisão da Bíblia, saber quantos capítulos tem a Bíblia. A Bíblia tem 1.189 capítulos. 31.173 versículos. O maior capítulo é o Salmo 119, o menor capítulo, o Salmo 117. O maior versículo é Esté 8 e 9. E o menor versículo depende da tradução. De repente, algumas traduções dizem Jó falando disso. Vai dizer que é Jó.
Outros vão dizer Jesus chorou. E assim apresenta, dependendo da tradução, o versículo menor ele muda de localidade. O importante é sabermos como a Bíblia chegou até nós, fazermos a estruturação de toda a Bíblia, falar dos evangelhos, principalmente os cristãos que têm a base maior da sua fé em Jesus Cristo. Cristo e cristianismo andam junto, ou pelo menos devem andar. Então os cristãos devem se apoderar de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde esses livros apresentam de uma forma clara a vida de Jesus, o ministério de Jesus, os objetivos da sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, e também mostram a sua volta. Então a base está ali, conhecer Jesus, o seu ministério, o seu nascimento e todo o seu projeto, seu plano salvífico apresentado pelos evangelhos. E o mais importante ainda para cada leitor da Bíblia é saber as doutrinas da Bíblia. As doutrinas, elas são a base da nossa fé. Saber a doutrina da salvação. Em toda a Bíblia, onde apresenta a doutrina da salvação. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação, a doutrina da fé, a doutrina do amor, a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. Cada cristão precisa fundamentar a sua fé, ou saber responder com mansidão quando lhe perguntado sobre as causas da vossa fé. Qual que é a nossa regra de fé e de prática? É a Bíblia Sagrada. Se é a Bíblia Sagrada, nós devemos conhecer a Bíblia de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma objetiva e profunda. Não somente conhecer a estrutura da Bíblia, os papéis que ela vieram sendo apresentadas, as datas, os mais de 40 escritores que nesse período aí de 16 séculos eles estavam presentes e a maioria não se conheceram, estavam em lugares diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes e todavia eles escreveram assuntos similares, assuntos semelhantes, falando o assunto principal da Bíblia, que é Jesus Cristo, seu projeto e a sua missão de salvar. Então eles escreveram sem se conhecerem, não havia o telefone, o celular, o WhatsApp, ou a internet para pesquisar o que cada autor estava pesquisando ou escrevendo no momento. Não, simplesmente foram inspirados por Deus, começaram a escrever ou a pesquisar sobre um assunto ou a se interessar por ele, e isso tudo inspiração do Espírito de Deus. E acabaram então gerando o que gerou hoje, a Bíblia Sagrada, nesses termos de igualdade entre os escritores, de uma forma singular, de uma forma inspirada, de uma forma completa. Então a Bíblia ela é um milagre, é a palavra de Deus, e a estrutura nós sabemos, agora precisamos conhecer o seu conteúdo, conhecer a sua mensagem. A Bíblia e a sua mensagem é o nosso papel de estudo, nosso objeto de estudo. Devemos conhecer as doutrinas da Bíblia profundamente, de acordo como ela mesma nos requer, que cada leitor deva conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, praticar, falar dela, levar a mensagem para outras pessoas. Então, além de saber a estrutura da Bíblia, que é importante, nós devemos saber interpretar ela, que é mais importante ainda, e fazer exegese, extrair para a nossa vida lições primordiais e ainda levar para outras pessoas a interpretação bíblica. Portanto, professor, professora, alunos e alunas, que neste dia, nesta aula, você consiga extrair da Bíblia assuntos muito extraordinários e específicos que te levem a um conhecimento pleno da Bíblia Sagrada. Quero desejar para você neste dia uma boa aula, que teus alunos e que os alunos tenham uma aula maravilhosa através do seu professor e que o professor tenha uma aula maravilhosa e incentive os alunos ao estudo da Bíblia Sagrada, porque quanto mais estudamos a Bíblia, mais queremos conhecê-la e aprender das palavras do Senhor. Portanto, professor e professora, deste domingo você tenha uma boa aula. Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula.